Estamos online. Boa noite. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Uhum. Já tem 10. Eu não está aparecendo aqui para mim. Só aparece para ele, Celina. Para a gente, não. Ah. Vou botar aqui um boa noite no chat. Não tem ninguém. Esse ali foram reações que deram na chamada. Não tem ninguém assistindo, nem tu, Adriano. Vocês enxergam ali? Acabei de chegar. Isso aí. Está me vendo? Sim. Não se enxerga. Isso é uma live, vocês só assistem. Faz uma pergunta ali, bota... Oi, boa noite. Eu vou botar um ponto, ficou, foi... Deu tempo, Lélia, você olhar. Comecei a fazer, Celina. Eu sair daqui, eu vou te mandar para te ver. Eu estava fazendo. Não, esse ali só deram um ok. Online só tem um, só tu que está online. O que tu achou daquele roteiro? Eu estou fazendo, eu estou dando corpo, depois eu vou mandar para ti para ver se não está muito atropelada. Eu achei que misturou muita coisa. Eu botei muito? Eu acho que misturou muita coisa, mas depois a gente conversa sobre isso. Ah. Boa noite, pessoal. Olha só, a gente está aguardando mais pessoas entrarem para iniciar essa live, tá? Por enquanto, nós temos, além das pessoas que estão apresentando, mais 3. Então, a gente vai guardar mais 1 ou 2 minutinhos para formar o quórum. Não consigo. Barulho é esse? Acho que Vanderlei, porque aqui não. Aqui só tem o barulho do ar.
Olha só, vamos dar início. Nós estamos a 5 minutos já de live. Então, primeiramente, quero agradecer que as doutoras aceitaram esse convite para vir conversar sobre a educação de esteio. A doutora Celina, ela é pesquisadora e tem formação, pesquisa na formação de professores, e a doutora Lélia no ensino e aprendizagem. Já me perguntaram por que eu convidei pessoas tão distantes, pessoas do Maranhão, para participarem dessa live. Afora o conhecimento e toda a bagagem que elas possuem, são pessoas que conhecem muito bem a educação daqui de Esteio. Ambas são formadas aqui na UBRA, e ambas participaram de uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, sobre o ensino da geometria no município de Esteio. Ambas estiveram em todas as escolas de ensino de séries finais, então são pessoas que conhecem muito bem o nosso ensino aqui. Agradeço, então, a doutora Celina e a doutora Lélia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Lélia está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado. Tá. Obrigada, Vanderlei, pelo convite. É um prazer colaborar com essa discussão, com essa conversa. Eu quero agradecer, Vanderlei, porque não só a educação de Esteio, mas a educação brasileira, nesse momento, está passando por uma situação atípica, delicada, e, no caso de Esteio, eu e Lélia, estudamos muito próximos aí, estudamos na UBRA de Canoas, e, de certa forma, nós nos sentimos parte dessa educação aí, porque nós fomos buscar a nossa capacitação aí, e está impregnada dessa realidade também. Ao convidar as doutoras Lélia e Celina, uma das coisas que elas me solicitaram é que fosse feita uma pesquisa de campo, que elas pudessem também se apropriar do atual momento da educação em Esteio. Nesse sentido, foi feita uma pesquisa aberta, de livre participação, cujo link foi colocado no Facebook, no Instagram, e a gente teve a participação de algumas pessoas. E a partir dessas respostas é que a gente vai conversar hoje aqui um pouco. Não estava combinado aqui, mas eu terminei fazendo o agrupamento de algumas perguntas. Entre elas, eu vou citar aqui. Então, foi perguntado sobre a satisfação com o atual modelo de ensino daqui de Esteio, que está sendo oferecido nas escolas municipais. 60% dos respondentes disseram que estão pouco satisfeitos ou não satisfeitos. Outra questão também que se levou, se ter o conhecimento, é se o ensino remoto está sendo o suficiente para a apropriação do conhecimento. 65% das pessoas responderam que não, que esse ensino remoto não é suficiente para se apropriar do conhecimento. Outros 25% responderam que depende do conteúdo ou da disciplina. Houve uma outra questão também que se solicitou para avaliar o ensino remoto. E se teve 60% das avaliações com nota 5, uma escala de 0 a 10. Professora Celina, a senhora gostaria de falar um pouco sobre esse conjunto de questões? Sim.
eu gostaria de iniciar, e tanto você como a Lélia podem interferir, fazer as suas colocações também para complementar, concordar, discordar. Observe que nessa primeira questão, quando é perguntado sobre a satisfação, dois itens me chamaram a atenção e eu achei muito pertinente essa forma que você agrupou essas três primeiras questões, Vanderlei, porque elas estão, de um modo geral, todas estão entrelaçadas, mas essas estão muito bem imbricadas, porque quando a gente vê o resultado aqui, na primeira, quando pouco satisfeito corresponde a 60% e não satisfeito a 10%, e quando chega que você colocou aí na ordem, que seria a quarta, e 65% diz que não, que o ensino remoto não é suficiente, eu consigo encontrar esses 65%, aí nesses 70%, quando a gente junta pouco satisfeito ou não satisfeito. O que eu gostei é que as pessoas foram bastante coerentes com as suas respostas, com as suas colocações, porque nós sabemos que... E aí vem a sexta, e eu vou falar logo a sexta para comentar as três juntas, que diz que pergunta sobre a percepção, como ele avalia o ensino remoto. Nós tivemos que partir para o ensino remoto de repente, mas, na realidade, esse ensino já estava previsto na BNCC. E a gente diz, a BNCC chegou em 2016, mas se a gente olhar para a LDB, nós já encontramos a previsão da BNCC. Eu acho até que demorou muito, que veio primeiro os parâmetros, para depois chegar na BNCC. Mas, voltando aqui a essas respostas... Mas eu acho que não é nesse formato, né? Eu acho que não é dito que nem seria nesse formato que seria o ensino remoto. E eu acho que talvez é esse um dos maiores problemas, né? Essa rejeição que a gente constatou nessas perguntas iniciais. Não me parece que possa ser isso. Olha, essa rejeição, ela é em decorrência da urgência que foi colocado o ensino remoto, porque chegou a pandemia, ninguém estava esperando. Ele chegaria com um planejamento a longa data ainda, e, de repente, nós estamos lidando com ele. Nós, professores, nós, pais, estamos lidando com essa situação e temos que ser protagonistas, porque ninguém estava preparado para isso. Então, quando se diz eu estou pouco satisfeito, tem N fatores, quando se diz não satisfeito, tem N fatores, mas nós estamos conseguindo fazer. Na minha opinião, quando 65% diz que não é suficiente, não é suficiente, não seria, na minha opinião, suficiente numa outra perspectiva de planejamento, de organização. Mas agora nós estamos fazendo o que dá para fazer, tanto nós, professores de escola, como as famílias, porque essa é uma atitude de cooperação para fazer dar certo. Não pode só a escola, só a família, nem só os professores. Tem que ser o conjunto. Nós temos que cooperar para dar certo. E apostando que não vai ser o 100%, mas alguma coisa precisa ser feita. A professora... Sim. E aí, conforme no item 6, a gente disse que já estava previsto, a gente combinou isso, colocar isso,
Está na legislação, assim como nós temos a LDB, nada em educação pode ficar sem legislação. Então, nós temos a medida provisória 934, de 1º de abril, que é decorrente, vejam só, da lei número 13.979, de 6 de fevereiro. Se a gente olhar para essas datas, a data da medida provisória e a data da lei que emanou a medida provisória, a gente pode dizer sem erro que essa coisa já estava prevista, já estava esperada. Não, claro que não nessas proporções que elas chegaram até aqui e continuam. Olha, no meu ponto de vista, é compreensível, sim, a nossa insatisfação. Eu também não me senti muito confortável, boa noite, quando tive que assumir sala de aula com ensino remoto, porque realmente não houve momento de adaptação, de preparação, e nós não estávamos preparados, não estamos preparadas para esse tipo de atividade. Porém, nós estamos fazendo acontecer, como já disse a professora Celine. O que a gente pode fazer agora é tentar tornar essa situação menos desagradável e torcer para que ela passe o mais breve possível e que retorne à normalidade. Mas quando ela não passa, e é isso que eu acho que é o nosso foco aqui, é ver o que pode ser feito para amenizar as consequências, pensar juntos como a gente poderia reorganizar os professores, a nossa prática de sala remota, e os pais também, que ele poderia ser dado de dica para os pais, para que eles conduzam da melhor forma a aprendizagem dos seus filhos em casa, possam atender os seus filhos em casa. Era isso que eu ia colocar. Me parece que essa é uma boa saída, Léo. Eu acho que a solução ela tem que ser discutida, né? Ela tem que ser discutida pelo corpo docente, discente, pais, para que a gente consiga encontrar um modelo adequado. Eu, atualmente, leciono em escola estadual, faço ensino remoto, e, no entanto, o letramento digital mal começou a ser feito, sendo que o ensino remoto no estado já está implantado há bastante tempo, né? Já tem alguns meses. Então, assim, as coisas estão acontecendo de modo inverso. E isso a gente precisa conversar. A gente precisa conversar para saber que esse momento não é um momento natural das coisas estarem acontecendo. Vanderlei, você colocou um ponto muito interessante, que foi o letramento digital. Esse letramento digital, eu tenho certeza que os colegas e quem está participando dessa live com a gente já deve ter ouvido falar, ou sabe, ou conhece alguém que está com dificuldade, não só por não ter a competência leitora digital, mas o acesso. Hoje, quem assistiu pela manhã o Bom Dia Brasil deve ouviu falar de uma reportagem de uma experiência de uma professora de uma escola na Zona Sul de São Paulo. E eu fiquei surpresa, até certo ponto, porque não estávamos falando do interior do Brasil, tipo Nordeste, região Norte, nós estávamos falando da região Sudeste e da capital de São Paulo. Então, uma professora com 28 alunos, apenas 7 tem acesso às aulas através do celular. E isso motivou uma campanha também porque foi percebido pela escola que muitas crianças estavam acessando 3 da manhã, 3h30 da manhã, porque é nesse horário que o pai ou a mãe retornam para casa após o trabalho
e era o momento que eles tinham, e ainda com um celular para dividir com várias crianças, nesse horário, na madrugada. Então, essa professora está com uma campanha, e teve pessoas que deram depoimentos, assim, que estão ajudando, de conseguir 1.000 celulares ou tablets que ela está recebendo, os dois, essa escola. Então, essa questão do recurso, ela é muito forte nesse momento, o recurso tecnológico. Não só o manuseio, como o recurso. E sobre esse tema, a gente também fez uma pergunta, né, e recebemos as respostas, que é sobre as dificuldades sobre esse sistema de ensino. E eu vou colocar aqui na tela, para que se tenha conhecimento. Então, resumindo, 45% assinalaram que o aluno não se interessa por realizar as atividades. 40% não consegue se apropriar do conhecimento. Isto é, ele assiste a aula, mas não entende nada. 30% não dispõe de recursos como computador, tablet e smartphone. E 30% não tem ou é precário o acesso à internet. Bom, Pronto? Posso falar, Vanderlei? Eu gostaria de comentar essa questão. Né? Se a gente olhar as sentenças, a gente observa claramente que nós temos duas categorias sendo trabalhadas. Nós temos dois tipos de dificuldades. Nós temos dificuldades inerentes à infraestrutura, que é a falta dos equipamentos, como já abordou a professora Celina momentos atrás. Os meninos, os alunos, as famílias, nem todas dispõem de recursos tecnológicos para fazer o atendimento a contento desses meninos, para que eles possam assistir às videoaulas. E a outra dificuldade, a outra categoria, poderia dizer assim, se refere às lacunas de conhecimento, às dificuldades que os alunos têm de acompanhar essas aulas, que eles estão sentindo falta da presença do professor para tirar dúvida, para fazer um esclarecimento, daquela interação que entre os colegas também. Então, são duas coisas distintas, mas que devem ser trabalhadas. Com relação à infraestrutura, o professor não tem muito o que fazer, né? Talvez políticas públicas, a Secretaria de Educação pensar numa possibilidade. Mas conhecemos algumas organizações, algumas situações que estão sendo trabalhadas em algumas realidades que a gente teve contato, que a gente está conhecendo, que a gente pode até falar mais adiante. Mas o que a gente pode fazer com relação aos alunos que não estão conseguindo acompanhar? Bom, falando de ensino-aprendizagem, a gente poderia fazer algumas sugestões aos professores, poderíamos pensar também aos pais, o que poderia ser feito, como a gente poderia trabalhar os conhecimentos, os conteúdos que esses meninos não detêm. Às vezes, eles não entendem por uma falta de uma interpretação de leitura, por falta de um direcionamento, de orientação, de hábito de estudo, ou mesmo porque eles não têm o conhecimento que ajudaria no entendimento desse conteúdo, desse conceito que está sendo trabalhado. Eu, como professora de matemática, diria que dentro da matemática nós temos muitas lacunas de conhecimentos, e todas as colegas professoras e os colegas professores conhecem que se a gente, às vezes, precisa para que o nosso aluno compreenda o que a gente está trabalhando futuramente. Então, são sugestões que a gente pode trabalhar e que vai ter um momento que a gente vai falar mais adiante, porque, olhando esse questionário que o Vanderlei disponibilizou, então, eu acho que deixa mais para frente essas sugestões, que aí os colegas poderiam até perguntar, fazer alguma... quem está assistindo, o que a gente poderia socializar nesse sentido. Mas o mais importante é como viabilizar o contato desse menino com essa videoaula, deste aluno. Bom,
uma realidade, algumas situações, contrata-se um professor particular para atendimento, mas eu acho perigoso nesse momento, né? A gente está evitando o contato e a gente está expor, eu acho, não sei, isso é uma realidade que a gente pode pensar. Uma outra possibilidade é ter a possibilidade de um recurso material, imprimir as atividades, passar para as aulas. Algumas secretarias estão fazendo isso. Então, é uma outra situação. Então, como videoaula é mais difícil, poder grupos de WhatsApp, a gente está ministrando aula em grupos de WhatsApp, passando conteúdo dos grupos de WhatsApp, que é uma ferramenta mais acessível. Vanderlei está com... Então, era isso que é interessante. O que você gostaria de acrescentar, Celina, Vanderlei? Eu pensava que a professora Celina talvez pudesse complementar na área de formação de professores, se tem alguma coisa que possa complementar com essa realidade aqui que foi constatada nessa pesquisa. Olha, antes de falar na formação de professores, ainda nesse item que a Lélia acabou de falar, eu considero que as famílias têm que cuidar de uma coisa que eu acho muito importante, que é estabelecer rotina também com esses meninos. Eles não podem estar, de repente, correr para o tablet, para o celular, enfim, para o recurso que tiver. Não, ele tem que saber que naquele dia, naquela hora, é o horário de estudar. Preferencialmente, arrumadinho, uma mesinha, seja o que for, mas que exista uma rotina na casa e que todos na casa contribuam para que ele tenha um bom resultado. Não pode a criança estar estudando e alguém com a televisão bem alta, ouvindo uma música. É uma rotina de situações de aprendizagem mesmo. E com relação à formação do professor, que você está colocando aí, Vanderlei, eu acho, não, eu considero que nós não recebemos essa formação para o que estamos fazendo, mas que a gente está se superando. Está todo mundo buscando saídas. Ninguém, as instituições, elas estão pesquisando, elas estão com lives, com minicursos, com seminários, enfim, muita coisa está disponível na internet para o professor, de repente, fazer essa formação. Eu digo de repente porque, ao mesmo tempo em que ele está fazendo formação, ele está fazendo o ensino remoto. As coisas estão acontecendo de forma paralela, mas não pode ficar para depois, porque nenhuma formação, quer dizer, a formação tem uma disciplina que contempla o uso da tecnologia, tá? Mas usar essa tecnologia já numa situação de pandemia, ensino remoto, ninguém teve. Nós estamos tendo agora, nesse momento. E aí onde eu reforço o que eu penso, a necessidade da colaboração entre os pares, e a escola. Eu aprendi uma coisa, tem um colega, vai ter um evento online, a gente vai assistir junto, depois discute, enfim. A troca de figurinhas é muito importante nesse momento entre os professores. Só complementando, José Morin, em um livro, Metodologia Ativa de Bolso, que é uma cartilha que ele coloca, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que, primeira coisa, a aula precisa ser interessante para o aluno, e para ela ser interessante, ela não pode ser longa. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. A nossa aula, ela não pode ter mais do que 20 minutos, porque depois dos 20 minutos, não adianta, o aluno fica disperso. Então, a atividade presencial, a gente consegue controlar o aluno 100 minutos, 50 minutos de aula, mas na aula online, a gente não consegue. Então, a gente tem que focar o básico, mas o essencial da nossa aula, de preferência deixando as videoaulas para tirar dúvida. Manda a aula gravada, a nossa videoaula, para que eles assistam na hora das lives,
A gente aproveita para tirar as dúvidas e explicar, no caso da matemática, aquelas definições mais relevantes. Resolver os problemas mais importantes. E uma outra coisa que a professora Celina sempre fala, que ela não falou agora, que é interessante. Sempre buscar uma contextualização no caso da matemática, né? Porque essa é uma disciplina assim, meia árida para alguns. Para nós é maravilhoso. Eu acho melhor de estudar. Né? Se você me perguntar o que eu prefiro entre história e matemática, a resposta está clara. Mas é isso que eu acho. Contextualizando, inclusive, com a pandemia, não é, Lélia? Tem N exemplos para a gente contextualizar com a pandemia. Ah, certo. Olha só, pegando o gancho aí que a professora Celina falou, de ter alguém em casa para ajudar na realização das atividades dos alunos, uma das perguntas que a gente fez foi realmente essa. Tem sempre alguém em casa para auxiliar o aluno? E a gente teve 60% das respostas não. Quem poderia comentar sobre esse percentual, sobre essa realidade? Quer falar, Lélia? Eu poderia iniciar e aí você faz essa contribuição. Olha, eu vou falar aqui como tia, né, que eu não tenho filhos, mas eu vou falar como tia, que conhece essa realidade de alunos da educação básica, e também um pouco depois como professora. Como tia, a gente está sempre vendo esse problema. Nem sempre os pais podem estar em casa naquele momento da aula. Por quê? Porque os pais também trabalham. Quando é filho de professor, eles também estão no ensino remoto. Então, isso é difícil. Então, a Celina fala, criar essa rotina. Mas, às vezes, não tem a rotina, mas não tem quem esteja junto para auxiliar, para tirar uma dúvida, para providenciar alguma coisa que se faça necessário. Então, é complicado. Às vezes, a pessoa está em casa, sim, o pai está em casa, está ali próximo, mas o pai não tem o conhecimento necessário para dar esse suporte. E essa realidade aqui eu estou falando como tia. Eu sou tia de alguns meninos que a mãe é formada em outra área, né? E quando são as dificuldades com as disciplinas de matemática, de física, eles ficam me passando mensagem assim, tia, me ajuda com questão tal, tem um trabalho para ser feito, tem uma coisa. Então, eles estão sempre pedindo alguma coisa, ajuda, porque nós não dominamos todas as áreas. Então, essa é uma dificuldade. Mesmo os pais se lançando na internet para pesquisar, buscando ajuda com os colegas, sempre vai ficar essa dificuldade, porque por mais que a gente tente, a gente não dá conta de todos os conhecimentos que estão na escola. Não adianta a gente querer ser super-herói, nós não vamos conseguir. Estamos fazendo o melhor, estamos, mas não dá para ser 100%, não. 70% eu acho que já está de bom tamanho. E será que existe alguma forma de poder ajudar esses alunos que não tem ninguém em casa? Olha, o que a gente tem feito, tem sugerido, né? Eu tenho sugerido para os meninos assistirem vídeos curtos, aula de outros professores, vídeos interessantes, de outras metodologias, que é uma coisa que a criança gosta, que o jovem gosta, é de assistir vídeo. Eles passam o dia inteiro assistindo um vídeo. Então, eu procuro descobrir vídeos interessantes, tem muitos vídeos interessantes. E indico para eles, conteúdo tal de matemática, vê o vídeo de fulano, que é interessante. Então, eu acho que é uma sugestão para facilitar essa aprendizagem, esses conhecimentos. Tá certo. Olha só, teve uma outra pergunta que se fez na pesquisa, é se havia alguma disciplina não apropriada para o ensino remoto. E a gente teve essas respostas aqui. Uma pulverização. Opa, não é essa aqui aí. Um minuto. Não é. Não. É a número 5. É a número 5. Certo, já vou colocar lá. Um minuto. Agora sim.
A campeã foi a matemática, né? Mas Olha, uma tinha que ser a matemática. Então, é isso que eu estou vendo aqui. A matemática despontou, né? Meu Deus, 44,4, seguida da educação física. Bom, o que você acha, Vanderlei? Você também é professor de matemática. Olha só. Eu tenho uma opinião formada. A matemática, ela carrega um estigma, né? Então, assim, esse é um dos grandes mitos, né? Que ensinamos matemática, que os alunos já vêm com um pré-conceito, né? Que a disciplina é difícil. Então, o nosso primeiro passo é desmistificar essa questão que a matemática é difícil. Eu acho também, assim, a minha pesquisa, né, quando eu fiz meu mestrado, falava sobre o ensino da geometria, né? E a realidade que eu encontrei aqui no município não é uma realidade diferente do país, né? Por quê? Em síntese, o que eu consegui extrair daquela pesquisa é que se não consegue ensinar adequadamente aquilo que se não aprendeu apropriadamente. Isso a gente está vendo no ensino remoto também, né? Se a gente, enquanto professor, não aprendeu a dar uma aula na modalidade do ensino remoto, quem está na outra ponta também não vai conseguir se apropriar do conhecimento. Certeza. E não vai interessar se é matemática, se é história, se é geografia. E me parece que é isso que a pesquisa está apontando, ou dizer, os alunos não estão satisfeitos da forma como estão recebendo essas aulas. Então, é aí que eu não sei se nós... a Lélia quer, eu acho que vai perguntar alguma coisa, né? Sim, sim. Olha, com relação a todas as disciplinas, é cansativo, mas existe possibilidades. A gente pode buscar, gente, eu continuo batendo, sugestões de videoaula. É uma forma do professor indicar para o aluno que ele pode ver uma videoaula, orientar o aluno para uma videoaula. A matemática não é complicado, mas isso vale para todas as disciplinas. Essa receita aqui é nossa. Eu já fiz. Então, eu faço um roteiro do que eles deveriam estudar, mando para eles no grupo de WhatsApp ou no grupo do Facebook, nós temos 2 grupinhos, indico algumas videoaulas, dou o link lá no YouTube para eles buscarem assistirem, a responder algumas questões, aí quando eu vou para a minha live, que é a videoaula com eles, eu vou conversar com eles, já vou mostrando os pontos que eles têm dúvidas, que eles já me mandaram antecipados. E para videoaulas interessantes, gente, vou fazer uma propaganda, porque eu fiquei apaixonada por uma que eu assisti. É aí de Canoas, e Canoas e Esteio, para mim, são lugares assim, que estão aqui no fundo do coração, morrendo de saudade desse frio que vocês estão sentindo aqui, eu estou aqui no calor. Então, o que eu tenho a dizer? Na UBRA tem um garoto que está fazendo mestrado, que na época era nosso secretário, né, Vanderlei? Ele está fazendo um trabalho belíssimo, que é Não Surta na Matemática. Então, quem quiser assistir lá as lives, os vídeos do Jonathan, que é bem interessante. Jonathan. Então, tem muita coisa interessante. E são vídeos curtos, que o aluno assiste, que é interessante, que tem uma voz, um trabalho mais consistente. Então, são essas as sugestões. É se programar, não tem tempo, então é tentar fazer com que o professor gerencie melhor o seu tempo de preparação, que é longo. Olha, às vezes a gente passa 1 hora, 1h30, 2 horas relógio para preparar uma aula de 30 minutos. Não é brincadeira. E depois tem que gravar, tem que editar, é muita, como diz minha amiga Lenice, aí uma gaúcha aí do Rio Porto, é muita função, né? Então, matando as saudades dos meus amigos aí. Lélia, eu concordo plenamente quando você coloca essas saídas e que nós estamos trabalhando mais. Ontem mesmo eu conversava com uma colega
E ela disse, eu tenho a sensação que estou trabalhando mais, então não tem não. Eu digo, não é sensação, é realidade. Nós estamos trabalhando mais porque a aula remota ela requer muito mais planejamento, muito mais leituras nossas, verificar que atividades ficam melhor para ser feita. E na hora da interação com o aluno, ele cobra muito mais da nossa participação para tirar dúvidas, porque ele está estabilizado com essa situação de aula remota. Inclusive, eu soube de uma escola na capital do Maranhão, uma escola de um padrão muito bom, e que os alunos, com a aula remota, alguns alunos em matemática, não podia ser diferente, eles caíram de rendimento. Então, o que a escola fez? Ela colocou um professor para dar aula particular, a escola colocou um horário especial para aula particular no sentido de atender a necessidade que aquele aluno tem para que ele não caia de rendimento, porque a escola ela tem um padrão de nota e o aluno tem que estar dentro daquele padrão, que para ela é o significado da aprendizagem, a medida da aprendizagem daquele aluno. Eu tive uma curiosidade agora, professora. Essa aula particular foi online, individualizada para ele? Ou como... É online, mas tendo em vista a necessidade daquele aluno. Ok. Então, foi identificado a necessidade de determinado conteúdo, então a aula vai trabalhar aquele conteúdo. Certo. Pois bem, eu acho que a gente pode... Eu não sei se a professora Lélia quer complementar mais alguma coisa, senão a gente já não, pode... eu estou satisfeita. Eu acho que deu para a gente ter uma boa noção do que está acontecendo e eu acho que a nossa contribuição foi isso. Eu gostaria que você se posicionasse agora. Tá certo. Eu penso que a gente poderia já para os agradecimentos finais, então vou pedir para a professora Lélia, ou melhor, para a professora Celina, se manifesta Celina, Lélia, e aí eu encerro. Pode ser assim? Ok. Sim. Olha, para mim foi uma experiência muito boa. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Vanderlei e aos respondentes, porque com as suas respostas, eles conduziram o nosso trabalho, e foi melhor para nós, porque não foi o que nós pensamos, mas o que eles colocaram, e a gente procurou analisar e acompanhar. Eu espero que a gente tenha contribuído, de alguma forma, para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, e dizer que é sempre bom estar no Rio Grande do Sul, muito embora eu não esteja sentindo, estar de forma virtual, o que eu gostaria mesmo era de estar sentindo o frio daí, porque aqui está muito, mas muito quente. Então, muito obrigado pela oportunidade, e eu me coloco sempre à disposição para outras ocasiões, outras sugestões que apareçam, viu, Vanderlei? Okay, obrigado. Por favor, professora Lélia. Bom, pessoal, foi uma experiência maravilhosa. Eu espero realmente que as nossas sugestões sejam ouvidas. Se alguém precisar, se algum professor de matemática estiver nos ouvindo e quiser trocar uma informação, alguma sugestão conosco, através do Vanderlei, é possível a gente realizar isso, sem problema nenhum. Eu também sou maranhense, mas tenho uma saudade imensa aí do Sul, gostei muito, foram 6 anos que eu passei aí maravilhosos, aprendi muito em todos os sentidos, e estou aqui pronto para colaborar, Vanderlei, qualquer coisa, você precisar, nos mostrar outras lives, bater um papo, alguém quiser, a gente sempre está sempre pronto para contribuir, quando a gente precisa, a gente grita para o socorro também, não tem problema não. É isso, crescer tem que crescer juntos, juntos somos mais fortes, eu agora acredito nisso. Tá certo. Uma boa noite para todos. Então, assim, pessoal, quando eu pensei em fazer essa live, né, em falar sobre educação,
As duas pessoas que me vieram na cabeça foram a professora Celina e a professora Lélia, né, pelo conhecimento que elas têm e por essa passagem aqui no município de Esteio, na época que eu fiz a pesquisa no ensino da geometria. Então, assim, eu queria trazer pessoas que conhecessem também o nosso município. Mas eu queria trazer pessoas que viessem com um olhar de fora, que conhecesse o nosso município, mas, ao mesmo tempo, que viesse com valores que não estivessem arraigados aqui. Nesse sentido que eu trouxe elas, e elas trouxeram o calorzinho do Nordeste para nós aí, né, com o calor humano. Né. Durante a apresentação aqui, me foram surgindo algumas coisas, e eu escrevi umas poucas coisas aqui que eu gostaria de ler, tá? Que foi o que eu consegui absorver do nosso bate-papo. Eu acho assim, em primeiro lugar, qualquer ação no âmbito da educação precisa ser dialogado com professores, pais e alunos, sob pena de fracasso, né? Mesmo em pandemia. Vamos conversar mais sobre a educação que queremos ter. E, além disso, precisamos de uma educação aqui no município mais representativo, que resgate seu papel fiscalizador e que volte os seus olhos para a nossa comunidade escolar. Eu acho que dessa forma eu encerro a apresentação e agradeço mais uma mão da doutora Celina e da doutora Lélia. Meu muito obrigado. Então, estou encerrando. Uma boa noite a vocês. Boa noite para você também e para todos. Boa noite.